pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha aqui do meu estágio à docência. Eu me chamo Maria Ingrid e eu sou orientanda do professor Ricardo, pela UFPB. Meu estágio é pelo programa de pós-graduação em Engenharia Civil e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ensaio de sondagem, tá bom? Primeiramente, a importância da realização desse ensaio é muito grande, porque é a partir dele que a gente vai conseguir conhecer as principais características desse terreno, desse solo que a gente vai estar construindo, seja nos pavimentos ou seja em qualquer outra obra da construção civil. O que é legal é que a partir desse ensaio a gente consegue coletar algumas amostras e a partir dessas amostras a gente consegue fazer os ensaios com cada amostrinha de solo e poder determinar as características de cada amostrinha que a gente conseguiu coletar. Bom, em relação aos tipos de sondagem, nós temos vários tipos. Temos a sondagem a trado, que é a mais simples, a sondagem a percussão, sondagem rotativa, sondagem mista. A sondagem mista é basicamente meio que uma mistura das metodologias da rotativa e a percussão, tá bom? E também a sondagem geofísica. Mas na aula de hoje a gente vai focar aqui na sondagem a percussão, SPT. Por quê? Essa sondagem SPT, do inglês Standard Penetration Test, ela vai dar um número, tá? Muito importante para os nossos dimensionamentos. Ele vai dar o NSPT, que chama o número de SPT, que é basicamente um índice de resistência à penetração, e ele vai dizer mais ou menos para a gente a resistência de cada camada de solo que a gente está penetrando quando a gente está fazendo a realização desse ensaio. Por que é legal a gente saber a resistência de cada camada? Porque aí, durante os dimensionamentos, a gente pode saber se aquela camada ela é capaz ou não de resistir àquelas cargas que estão chegando naquela camada. Então, para realizar esse ensaio, é necessário uma aparelhagem normal, como qualquer outro ensaio. Nesse caso aqui, ó, a gente tem o que tem de diferente um pouquinho é basicamente um tripé, tá certo? Aqui está no esquema e aqui está na vida real, para ficar mais fácil de assimilar. A gente precisa de um tripézinho, precisa de um rodando, uma corda. Essa corda pode ser puxada tanto por um operador, quanto pode ser um motorzinho, tá certo? O que é que vai estar, essa corda vai estar puxando? Ela vai estar puxando um peso, tá? Que tem 65 quilos por norma, e esse peso vai ficar basicamente dando golpes, tá certo? Aqui na nossa haste, para ficar meio que inserindo esse amostrador aqui, ó, essa caixinha, que vai ficar adentrando no solo e vai ficar coletando as nossas amostras, tá certo? O que a gente precisa entender é que a gente faz esse ensaio de sondagem para cada, vamos assim, a gente faz o ensaio de sondagem para a gente reconhecer todas as camadas que a gente está trabalhando, mas a gente faz o cálculo desse NSPT, que vai dar essa resistência dessas camadas, a cada 1 metro, tá certo? Então, por exemplo, nesse metro aqui, entre a profundidade 1 e a profundidade 2, aqui, na camada A, aqui tem 1 metro de solo, mas a gente só vai coletar a amostra de 45 centímetros dessa perfuração. Esses 45 centímetros vão ser responsáveis por representar esse metro todo, tá certo? O que é legal a gente definir também é que durante o ensaio de sondagem, a gente vai dividir esse trecho de 45 centímetros em 3 trechos de 15 centímetros. E a gente vai anotar, lembra que eu falei que aquele peso ficava batendo naquela nossa haste, nosso amostrador ia adentrando assim no nosso solo? Então, a gente vai ter que anotar o número de golpes, tá? Que aquele pezinho bate na haste para a gente poder ir adentrando o solo. Então, a cada 15 centímetros penetrados no solo, a gente anota o número de golpes que foi necessário para ele penetrar aquela distância. Como assim? A gente vai poder determinar o NSPT da seguinte forma. A gente vai anotar, tá? 15 em 15 centímetros, fazer essa divisão, tá certo? Daquele nosso amostrador. Lembra que a cada metro de solo, a gente só vai, basicamente, ensaiar 45 centímetros que vão representar aquele metro todo. Então, para a gente poder determinar o NSPT, que é o número de golpes, vamos dizer assim, da soma dessas duas últimas camadas de 15 centímetros, é basicamente a gente ignorar a quantidade de golpes que a gente precisou
para penetrar os primeiros 15 centímetros, perdão, e a gente vai somar, tá certo? A quantidade de golpes necessários para penetrar os últimos 30 centímetros. Como assim? Nessa imagenzinha anterior. Olha, lembra que a gente vai anotar o número de golpes, tá? Necessários para descer cada 15 centímetros desses nossos 45 que vão representar esse metro. Então, nesse caso aqui, ó, o número de golpes está aqui do lado. Então, na primeira camadinha de 15 centímetros, foram dados 5 golpes para poder descer esses primeiros 15. Para poder descer esses segundos 15 centímetros, ó, foram necessários apenas 2 golpes. E para descer os últimos 15 centímetros dos 45 aqui, foi necessário mais 5 golpes. Usando esse esqueminha daqui, qual que seria o NSPT dessa camada A, tá? Seria, basicamente, a gente ignorar essa quantidade de golpes aqui para descer os primeiros 15, ó. Então, ignora esses primeiros 5, e a gente vai somar esse número de golpes aqui, ó, necessários para descer os últimos 30 centímetros dos 45 que representam essa camada. Então, o NSPT dessa camada A seria 2 mais 5, basicamente igual a 7. É basicamente assim que você faz o cálculo do NSPT. E é isso, pessoal, por hoje. Muito obrigada.